Alô, você! Como você está? Como você passou a semana? Hoje, devido à constante chuva que tem caído na nossa cidade e devido à seriedade do tema que eu quero conversar com você hoje, eu decidi gravar aqui na minha sala, ó, no meu sofá, no meu estúdio de gravação. Hoje eu gostaria de estar pensando sobre o Salmo de número 122, versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém. Outro dia eu usei aqui este canal para compartilhar com vocês das alegrias, das maravilhas que nós tínhamos de notícia chegada lá de Israel, o avanço da vacinação, a maior parte da população já vacinada, o uso da máscara já em público, né, nos locais públicos, nos locais abertos, já permitido andar sem o uso obrigatório das máscaras. Que maravilha! Porém, nas 2 últimas semanas, nós temos recebido algumas notícias ruins, né, lá sobre Israel. Primeiro, por causa da liberação das máscaras, os judeus ortodoxos e os ultra-ortodoxos fizeram uma grande manifestação religiosa, uma grande celebração religiosa, com festa, com dança, com muita cantoria, com muito louvor, com muitas orações e adoração. E no meio dessa comemoração, houve um incidente e muitas pessoas ficaram feridas. Mas o que mais tem me preocupado nessa última semana são as notícias que têm chegado lá de Israel, do reinício, reabertura dos conflitos entre Israel e Palestina. Certamente isso também deve estar lhe incomodando. E da mesma forma que nós comemoramos as coisas boas, celebramos as coisas boas, nós também precisamos refletir sobre um conflito que atualmente, só nessa última semana, matou algumas dezenas e centenas de pessoas, gerou um pânico em centenas e milhares de pessoas. E interrompemos os noticiários mundiais falando quase que exclusivamente sobre Covid, para agora falar de uma guerra. Você já parou para pensar nisso? Por que israelenses e palestinos se odeiam tanto? Por que os países árabes e o que é que eles têm a ver com isso? Por que tanta rivalidade entre eles? Jerusalém é uma cidade santa. Santa por quê? E santa para quem? E eu e você, brasileiros do século 21, de 2021, o que é que nós dois temos a ver com isso? E o que é que podemos fazer? Para responder essa e outras perguntas como essas, eu decidi gravar esse vídeo, essa reflexão, essa mensagem. Para isso, precisarei fazer um resumo histórico, uma exposição histórica, utilizando argumentos e dados da história, da geografia, da política, de acordos políticos negociados e feitos por grandes organizações mundiais, como a própria ONU. E principalmente, como eu tenho feito sempre, utilizando a Bíblia, pois a Bíblia é o principal livro de registro histórico sobre este povo, sobre esta nação que é Israel e a sua religião, que é o judaísmo. Por isso, você que está me ouvindo, você que é cristão, seja católico ou evangélico, o nome correto é protestante, né? Católico ou protestante, que já tem o costume de folhear e de ler a Bíblia, eu gostaria que você corresse aí agora, pegasse um bloco, uma agendinha, uma caneta, para anotar
porque eu vou estar citando alguns textos bíblicos e depois você deve acompanhar. Não dá tempo de fazer tudo isso aqui na gravação. Mas você que não é cristão, que nunca leu a Bíblia ou que não tem tanta experiência com a Bíblia, também pode fazer a sua anotação, viu? E depois procurar na internet. Há várias versões da Bíblia na internet e você pode fazer esse acompanhamento também. A segunda coisa que eu gostaria de falar agora, ainda na introdução, é que como eu vou precisar falar sobre 3.800 anos de história, eu não vou conseguir fazê-lo em 20 minutos, como eu tenho gravado os vídeos. Eu vou precisar me estender mais um pouco. Por isso eu vou pedir a você que também tenha um pouco mais de paciência. Se cansar, pare um pouco, interrompa o vídeo, estique o corpo, beba uma água, estique um pouco as pernas, mas depois volte para nós concluirmos esse debate, este conhecimento, esse estudo. Se alguma coisa não ficar clara, aí abaixo do seu vídeo eu estou colocando os meus contatos nas redes sociais. Você pode fazer a sua pergunta, fazer a sua colaboração, enviar a sua crítica, enviar a sua sugestão. E eu lhe prometo que num tempo hábil eu tentarei lhe dar todas as respostas possíveis. Ok? Vamos lá então. Essa briga entre Israel e palestinos, entre israelenses e palestinos, esse conflito que dura séculos, na verdade milênios, esse conflito milenar, onde começou? Qual foi a sua origem? Você tem ideia? Tudo começou com Abrão. Muitas vezes nós vamos confundir aqui, porque esse Abrão, mais tarde terá o nome trocado por Abraão. Então, se eu citar um ou outro, eu estou falando do mesmo personagem. Pois é, Abrão é o pai desses dois povos. Ele deu origem a dois povos e a 3 grandes religiões. Você sabia disso? Abraão, ele é pai de Isaac, que deu origem aos hebreus, que mais tarde foram chamados de judeus e atualmente compõem o Estado de Israel. Mas Abraão também foi pai de Ismael. Ismael, na verdade, é o seu filho mais velho. E Ismael dará origem aos povos árabes, que nesse conflito são representados pelos palestinos. Vocês sabiam disso? Sabiam que tanto israelenses como palestinos, eles são filhos de uma mesma origem, são filhos de um mesmo pai. São como troncos de uma árvore que estão crescendo em direções opostas, mas estão ligados a uma mesma árvore, a um mesmo tronco principal, a uma mesma raiz. Pois é, eles são filhos de Abraão. Mas Abraão também, esses dois povos, os filhos de Isaac e os filhos de Ismael, deram origem a 3 grandes religiões. As 3 grandes religiões monoteístas que nós temos no mundo. Primeiro, o judaísmo, né? Os hebreus, eles deram origem ao judaísmo. Mais tarde, esses hebreus, também chamados de judeus, darão origem ao cristianismo. Cristianismo e judaísmo não são a mesma coisa, são 2 religiões distintas. É verdade que o segundo, que é o cristianismo, sofreu influência direta do primeiro, que é o judaísmo, mas são distintas, não são a mesma coisa. E, por fim, lá por volta do século VII depois de Cristo, nascerá o islamismo entre os povos árabes. O Maomé irá ter a sua visão
e dará início a uma nova religião também monoteísta. Mas é importante lembrar que Maomé sofreu influência do cristianismo, que sofreu influência do islamismo. Ou seja, Abraão deu origem a 2 filhos, e esses filhos deram origem a 2 povos, e esses povos deram origem a 3 grandes religiões. Você sabia disso? Você sabia, então, que esses caras, eu estou chamando de cara aqui, viu? Na minha linguagem, esses caras, esses personagens, esses povos que estão lá guerreando, brigando um com o outro, eles têm a mesma origem. Eles têm o mesmo tronco, a mesma raiz. Você sabia disso? Como é intrigante perguntarmos, então, por que isso aconteceu? Por que tanta rivalidade? Por que tanto ódio? E aí, a Bíblia vai nos explicar por quê. Se no capítulo 12 de Gênesis, nós encontramos o chamado de Abraão, eu vou falar disso daqui a pouco. Se no capítulo 12 de Gênesis, nós ouvimos o chamado de Abraão, no capítulo 16 de Gênesis, capítulo 12, capítulo 16, no capítulo 16, vai nascer, vai nos explicar de onde vem essa rivalidade. Abraão era casado com Sarai, ou Sara, e Sara era uma mulher idosa e sem filhos. Sara, então, fez um acordo. Hoje seria mais ou menos assim uma barriga de aluguel. Sara não podia ter filhos, contratou uma serva. Serva, gente, é uma escrava. Não é como hoje um empregado que tem carteira assinada, que concorda com as cláusulas do contrato ou não concorda, não. A serva era uma escrava do seu senhor ou da sua senhora. Agar era uma escrava de Sara. E Sara contratou Agar para ser mãe de um filho que ela não podia ter. Ela fez então com que Abraão se deitasse com Agar. E quando Agar engravidou, quando Agar ficou gestante, não deu certo, porque Sara ficou com ciúme. Sara se sentiu humilhada ao ver aquela barriguinha crescendo e o seu marido, a quem ela amava, se apaixonando por aquele bebê que nem tinha nascido. Mais tarde, esse menino nasceu. Imagine um pai babão, bobão, bestão, correndo atrás dessa criança. Sara se sentia cada vez mais humilhada. Aí Agar, a serva, a empregada, cada vez tirava mais onda. Foi neste contexto que começou a nascer a rivalidade entre eles. Mais tarde, Sara engravidou. E ao engravidar, Agar agora é quem se sentia humilhada e desprezada. Sara teve um filho, nasceu Isaque. E os 2 irmãos, desde criança, desde bebê, né? A diferença entre eles era de mais ou menos 12 anos. Os irmãos, desde criança, foram criados, se hostilizando, concorrendo um com o outro, desafiando um ao outro, desgostando um do outro. Chegou a um ponto que não houve mais o que fazer. Agar, então, foi mandada embora, expulsa de casa, mandada para sua terra, ela e seu filho adolescente. Essa história aconteceu há 3.800 anos, mas traz sequelas, consequências, rivalidades, conflitos até os nossos dias. Você que não anotou anteriormente, essa pequena história que eu contei aqui, ela está narrada no livro de Gênesis, capítulo 12, capítulo 16 e capítulo 21.
Gênesis 12, Gênesis 16 e Gênesis 21. Anote aí para depois você poder acompanhar e ler esse texto. Alguém pode perguntar, então, como nós cristãos nos vemos diante disso? E a resposta é muito simples, gente. Como cristãos, nós fomos doutrinados, nós aprendemos a partir do judaísmo. Nós só ouvimos a história contada no prisma judeu ou no prisma judaico. Acreditamos a vida toda que os judeus são o povo de Deus, a família de Deus, a nação de Deus. Então, tudo que os judeus fazem é abençoado, tudo que os judeus fazem é certo, tudo que os judeus fazem prospera, tudo que os judeus fazem, Deus está no meio disso. Em contrapartida, o filho da escrava, ele é o maldito, ele é o amaldiçoado, ele é o rejeitado, ele é o abandonado, ele é o não querido, ele é o nosso inimigo. Nós aprendemos isso durante a vida toda. E por incrível que pareça, hoje, século XXI, ainda há igrejas evangélicas, protestantes e cristãos pelo mundo afora que têm ensinado e defendido essa ideia. Porém, nunca foi assim. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Muito pelo contrário. A Bíblia nos ensina que Ismael também é filho de Abraão. Que Ismael também é abençoado com as bênçãos de Abraão. Quando Deus vai ao encontro dele, ou quando o anjo vai ao encontro de Agar, o anjo lhe diz, olha, esse menino será forte, ele será próspero, ele será guerreiro, ele será conquistador. Ele será o pai de uma grande nação, a mão de todos será contra ele, mas a mão dele será contra todos. E isso está registrado em Gênesis, capítulo 16, versículos 6 a 14, e em Gênesis 21, dos versículos 15 a 21. Vou repetir, Gênesis 16, de 6 a 14, e Gênesis 21, de 15 a 21. Havia uma bênção especial para Ismael. Uma bênção específica, uma bênção espiritual perdão, eu atrapalhei aqui os personagens. Havia uma bênção especial, uma bênção específica, uma bênção espiritual para Isaac. Isaac cria no mesmo Deus de Abraão. Por isso ele herdou e herdava as bênçãos espirituais de Abraão. Os oráculos, as promessas, o perdão, a vida eterna, aquilo que Deus havia prometido espiritualmente para Abraão. E todos aqueles que crescem no Deus de Abraão, Yahvé, Jeová, Javé e Jeová, já expliquei isso aqui em outro vídeo. Quem cresce naquilo, quem cresce nesse Deus, receberia todas as bênçãos espirituais. Porém, aqueles descendentes que não crescem, eles ficariam apenas com as bênçãos terrestres, com as bênçãos temporais, com as bênçãos momentâneas. Por isso Abraão creu, e Isaac creu, filho de Abraão, e Jacó, filho de Isaac, também creu. Por isso que os hebreus ou judeus se referiam a esse Deus, chamando de Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Porém, na própria descendência de Abraão, outras pessoas não creram. Por isso não podiam desfrutar das bênçãos espirituais. Eu lembro logo de Esaú. Esaú não creu nas bênçãos espirituais, por isso ele trocou a primogenitura, a sua bênção, por um prato de lentilhas. Lembro de Saul, rei de Israel, primeiro rei de Israel. Saul troca a pompa, o poder pela obediência, ou melhor, ao contrário, troca a obediência pelo poder. Para ele era muito mais importante o poder, a riqueza e a fama do que obedecer a Deus. Lembro de tantos outros que pereceram no deserto,
ficaram no Egito e outros que pereceram no deserto, apesar de terem visto o milagre, apesar de terem visto as 10 pragas, apesar de terem visto Deus abrir o mar, eles preferiram adorar os deuses do Egito e fazer novos deuses para si e criar a sua nova religião e a sua nova concepção. Por isso, eles perderam a principal bênção, apesar de também serem filhos de Abraão. Você conseguiu entender que há aqui a origem de 3 povos e de 2 povos e de 2 concepções diferentes? E que esses 2 povos são abençoados, porque eles 2 têm a mesma origem que Abraão. Continuando, é importante nós entendermos que além da questão racial, étnica, da origem sanguínea, biológica deles, havia aqui uma concepção de religião diferente. Havia primeiro o judaísmo. E o judaísmo, como eu disse para vocês, ele nasce de um cara que é mesopotâmico. Abraão é mesopotâmico, nasceu em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, gente, se fosse dos nossos dias, era o Iraque. Então, Abraão era um iraquiano. E lá no Iraque, ele falou com Deus, Deus falou com ele teve um encontro com Deus, uma experiência com Deus, e Deus lhe propôs que saísse da sua vida, saísse da sua terra, saísse das suas práticas. Ele e seu pai, eles confeccionavam ídolos, eles eram uma espécie de oleiros que faziam imagens dos deuses lá da Mesopotâmia, e Deus então o pediu que eles abandonassem aquilo e que se tornassem peregrinos em busca de uma terra que eles nem sabiam onde era. Abraão creu nisso, e Abraão, que creu nisso, saiu da sua terra, da sua parentela, para peregrinar. Por causa da sua fé, Deus o justificou, ou seja, Deus o perdoou e o aceitou agora como pai de uma nova nação, não nação física simplesmente, mas pai de uma nova religião. Deus prometeu abençoá-lo e prometeu abençoar todas as pessoas da terra a partir dele. Você sabia disso? A bênção não era exclusiva de Abraão nem de sua família, mas a bênção partiria a partir de Abraão. Olha o partiria e a partir. Começaria em Abraão e de Abraão alcançaria todas as famílias da terra, ou famílias em toda a terra. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que coisa maravilhosa. Muitos hebreus não entendiam assim. Eles entendiam que essa bênção espiritual era exclusiva para eles, filhos de Abraão. Mas, gente, há tantos personagens no Antigo Testamento que não eram hebreus de nascimento, mas que se tornaram hebreus pela fé. Já falei de próprio Abraão, que era lá de Ur dos Caldeus. E aqui eu fiz uma lista de algumas pessoas, alguns personagens que não eram hebreus de nascimento. O próprio Abrão e Sara, sua esposa, eram caldeus ou iraquianos. Rebeca, sua nora, esposa de Isaac, ela também era caldeia, ela também era iraquiana. Lia e Raquel, ou Leia e Raquel, eram de Harã. Elas eram turcas. Harã fica na atual Turquia. Zípora, esposa de Moisés, era midianita, ali no sulzinho de Israel, quase indo para a Arábia, na rota comercial para a Arábia. Ruth era uma moabita. Naamã, o general, era um sírio. Nabucodonosor era um babilônico. E todos eles, independente de suas nações, independente dos locais onde nasceram, independente de suas raças, eles também acreditaram no mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, desde o Antigo Testamento,
Deus convoca todas as pessoas de todos os povos, de todas as raças e de todas as línguas para crerem no seu nome. Porém, nem todos têm aceitado esse chamado, esse convite. Muitas pessoas se fecham em si e não aceitam. E nós precisamos respeitá-las também. Mais tarde, pulando um pouquinho da história de Abraão, aparece Moisés lá no Egito e depois Moisés peregrinando nos desertos da Palestina, o deserto de Canaã. Moisés, cabe a ele sistematizar a fé judaica. É Moisés quem vai escrever os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Nós chamamos de Pentateuco. Os judeus o chamavam de Torá, a Torá, os 5 livros da lei. Ali estavam a lei moral, os 10 mandamentos, que não passaram e não podem passar, porque é a lei eterna de Deus, né? A lei moral. Mas ali também estava a lei cerimonial, que eram rituais, que eram costumes, que eram elementos que estavam voltados ao culto, à liturgia, à adoração dos judeus. Toda a lei cerimonial apontava para o Messias, e o Messias era Cristo. Depois que Cristo chegou, a lei cerimonial não faz sentido, ela foi revogada. Cristo já disse: está consumado, está cumprido, está concluído, não se repete mais. A lei cerimonial acabou em Cristo, se cumpriu em Cristo, foi revogada em Cristo. Da mesma forma que as leis civis. As leis civis serviam para Israel. Alguns autores entendem que elas serviam para Israel durante o período que eles estavam no Êxodo. Algumas foram prolongadas durante mais algum tempo, mas é importante eu e você sabermos que essas leis, se elas não foram repetidas no Novo Testamento, significa que elas foram revogadas. Ou seja, elas tinham sentido, elas tinham uma razão, nós podemos olhar para elas e aprender com elas muitas coisas, mas elas não têm mais aplicabilidade a partir do Novo Testamento. Elas foram revogadas. Falar do judaísmo é falar da fé cristã. Porém, falar do judaísmo não é falar do cristianismo. O cristianismo ele vem depois do judaísmo. Guardar as festas e as cerimônias judaicas cabe aos judeus, não aos cristãos. Cristão não guarda, não preserva as festas, nem ensina aos seus fiéis, nem aos seus filhos em guardarem essas festas. Você sabe por quê? Porque elas se cumpriram em Cristo. Se eu guardo uma dessas festas e não aviso que elas se cumpriram em Cristo, eu estou violando a própria lei de Cristo, o próprio costume de Cristo, o próprio ensino de Cristo. Dessa forma, nós precisamos entender que o cristianismo vai além do judaísmo, porque Cristo já cumpriu a sua lei. Não podemos esquecer que foram os judeus que não entenderam isso, não atinaram para isso. Foram esses judeus que mataram Jesus em uma de suas cerimônias, que entregaram ele, Jesus Cristo, aos romanos, e perseguiram e mataram os seus discípulos, os seus seguidores, até a metade do primeiro século. Nos primeiros 30, 40, 50 anos do primeiro século, eram os judeus quem matavam os cristãos. É verdade também que no ano 70, o general Tito, sob ordem do imperador Vespasiano, ele manda invadir Jerusalém e destrói o templo erguido em nome de Jeová e queima a cidade, e destrói a cidade, e esses judeus, eles ficam abandonados no mundo.
Se eu estou vendo aqui o meu celular dizendo que vai cortar minha ligação, viu? Minha gravação. Se gravar, se interromper, vejam o segundo vídeo, porque eu vou falar do surgimento do Islã e do prolongamento dessa história. No século VII, mais precisamente entre o ano 610 e o ano 630, Maomé aparece com a sua revolução islâmica. Lá na Península Arábica, ele que também é árabe, também descendente de Ismael, também descendente de Abraão, tem uma visão. E em sua visão, em sua experiência religiosa, ele, a partir daí, de 630, ele lança os fundamentos do Islã. O islamismo, que é uma religião monoteísta e que, como eu disse anteriormente, sofre influência do judaísmo e do cristianismo. Você sabia que no Islã eles reconhecem Jesus, Davi, Abraão, Moisés como profeta? Porém, Maomé acrescenta alguns elementos importantes ao Islã. Ele defende o monoteísmo ao Deus Alá. Ele defende o monoteísmo a Alá. Transforma a Caaba. O que era a Caaba? A Caaba era um templo que ficava em Meca, um templo que abrigava vários ídolos, várias imagens. Maomé vai a esse templo, destrói as imagens, destitui e institui ali o monoteísmo. As suas palavras, as palavras de Maomé, as suas preces, suas orações, os seus poemas foram registrados pelos seus seguidores, se tornando aí, nascendo aí o livro principal da fé islâmica, o Corão ou o Alcorão. Nos próximos séculos que se seguiram, oitavo, nono e o 10º séculos, os seguidores de Maomé, adoradores de Alá, lideraram um grande movimento de expansão de sua religião. Às vezes de forma pacífica, mas nem sempre assim. Muitas vezes eles usavam a força, aquilo que eles chamavam de jihad, ou guerra santa contra os infiéis islâmicos. Eles conquistaram todo o Oriente Médio, chegando até as portas da Europa, no Império Bizantino, atual Turquia. Dominaram todo o centro-norte da África, até a sua extremidade lá em Marrocos e Senegal. Atravessaram o Estreito de Gibraltar e chegaram até a Espanha, nossa Espanha, chegaram até a Espanha, estabelecendo assim lugares sagrados. Eles estabeleceram Meca como sua principal cidade sagrada, e Atrebe ou Medina como a cidade do profeta, e Jerusalém. Lá eles construíram a mesquita de Omar, aquela cúpula de ouro. Geralmente, quando nós vimos uma foto de Jerusalém, tem lá uma igreja bonita. Primeiro que não é igreja, é uma mesquita, mas a gente chama de igreja, um templo bonito, com uma abóbada de ouro, e a gente pensa que é o templo de Jerusalém. Não, ali é a mesquita de Omar. Jerusalém, na verdade, se tornou cidade sagrada, cidade santa para essas três religiões. Primeiro, os judeus que tinham o templo de Jerusalém, que foi destruído lá na invasão babilônica e agora destruído novamente na invasão romana. Foi cidade santa para os cristãos, porque eles usavam aquele espaço para lembrar que Jesus transitou por ali. Havia cruzes, indo para a crucificação, a via dolorosa. Ali ele foi crucificado no Monte da Caveira, o Monte do Calvário, e ali ele foi sepultado e ressurgiu, o Santo Sepulcro, e esses locais precisam ser preservados dentro da mentalidade daqueles irmãos. E também Jerusalém, como eu acabei de falar,
é a cidade santa dos islâmicos. Durante a Idade Média, gente, durante toda a Idade Média, o cristianismo, o judaísmo já não existia, desde a época do ano 70. O cristianismo, ele floresceu, ele cresceu. Cristianismo que havia nascido como religião de escravos, tornou-se oficial do Império Romano, e depois do Império Romano, na Idade Média, ele herda toda a herança, todo o poderio romano e se torna a principal força da Europa Ocidental. Enquanto os cristãos cresciam na Europa, os islâmicos cresciam no Oriente, e esse embate foi inevitável. Milhares de pessoas foram mortas durante os próximos 1000 anos, que nós chamamos de Idade Média. De um lado, essa guerra religiosa era chamada de jihad, do lado islâmico. Do lado cristão ou do lado católico, ela era chamada de cruzadas. E essa aí você já viu nos livros e já viu nos filmes. Os líderes daquela época, alguns líderes, conseguiram pacificar islâmicos e cristãos durante algum período. Então é muito comum você ver nos relatos históricos, ou você que já teve o privilégio de visitar Jerusalém, numa outra época que não tenha guerra, você encontrar nas ruas de Jerusalém, nos mercados, judeus, ortodoxos, cristãos, cristãos católicos, cristãos ortodoxos, cristãos coptas, islâmicos, todos convivendo no mesmo espaço, se respeitando. Porém, muita gente mesmo, se utilizando da sua autoridade, se utilizando da sua intolerância, se utilizando da sua arrogância, eles têm ultrapassado esses limites e provocado a rivalidade entre esses irmãos. Milhões de pessoas foram mortas na Idade Média, durante a Idade Moderna. Houve um alíviozinho, e de vez em quando alguém volta com esse discurso. No século XX, nós lembramos de Adolf Hitler, e Hitler, com o seu nazismo, mandou matar aproximadamente 6 milhões de judeus na Europa. Nós chamamos isso de Holocausto. Ficamos até envergonhados em pronunciar essa palavra, porque foi um massacre cruel, nunca visto na história, gente, e que não podemos comparar no Brasil a nada. De vez em quando aparece um maluco aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, comparando a chacina daqui e dali, uma briga no Congresso Nacional aqui e ali, com o Holocausto dos judeus. Isso é uma profanação, aquilo que aconteceu, é um desrespeito com aqueles 6 milhões de pessoas que foram mortas, não tiveram chance na Europa. Pois é, a guerra terminou em 45 e em 14 de maio de 1948, respondendo ao movimento sionista que defendia a volta dos judeus para a sua terra, a formação de um Estado com território delimitado lá na Palestina, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, presidindo uma reunião da ONU, oficializou a criação do Estado de Israel, tornando Tel Aviv a sua capital. Isso foi um marco, isso foi um avanço, isso foi magnífico, isso foi maravilhoso. Porém, foi um passo muito pequeno, porque os palestinos que moravam naquele lugar durante mais de 1000 anos, olha que eu lhe falei, desde os anos 70 até 1948, durante mais de 1800 anos, os palestinos que moravam lá não tiveram seu Estado organizado. Foram oprimidos em pequenos territórios separados, um chamado de Cisjordânia e o outro chamado de Faixa de Gaza.
dessa forma os outros países árabes. Irã, Iraque, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes, Síria, Líbano, Turquia, os países de confissão árabe, de religião árabe ou islâmica, se manifestaram contra essa atitude da ONU. Se manifestaram de forma diplomática, é importante dizer isso, mas se manifestaram também ao longo do tempo, fazendo incursões, fazendo revoltas, promovendo guerras contra Israel. E muitos desses países também são acusados de facilitar e financiar grupos fundamentalistas ou radicais islâmicos. De 1948 para cá, nós vimos batalhas e guerras, mortes e mais mortes. Israel tem conquistado novos territórios e nos últimos anos, Israel tem feito assentamento dentro dos territórios palestinos. E recentemente, o primeiro-ministro de Israel transferiu a capital, que era Tel Aviv, para Jerusalém, agradando aos israelenses, agradando aos judeus ortodoxos e ultra-ortodoxos, porém, reacendendo a ira, a raiva dos palestinos. Quantas guerras! 3.800 anos de guerra e nós continuamos em guerra. É muito fácil para mim, que não sou judeu, nem sou palestino, que não moro lá, é muito fácil para mim, que estou longe daquele problema, julgar as pessoas e estabelecer estabelecer parâmetros de certo e de errado. É muito fácil para mim dizer quem tem razão e quem não tem. É muito fácil para mim julgar um, condenar o outro e absolver um terceiro. Porém, nós precisamos, antes de qualquer coisa, orar e nos empenhar para que esses personagens possam encontrar a paz, possam estabelecer a paz. Porém, gente, o que mais me preocupa hoje não é o problema lá. O problema lá é seríssimo e nós precisamos orar por isso. Mas o que mais me preocupa hoje aqui no Brasil é que nós temos líderes religiosos cristãos, olha o que eu estou dizendo aqui, líderes religiosos cristãos que têm se posicionado a favor da guerra, a favor da conquista, a favor da matança, a favor da morte, em nome de Deus, em nome da fé e de uma fé que não é cristã. Eu tenho ouvido falar que jovens e adolescentes estão sendo bombardeados com essas informações parciais e que muitos deles já estão se posicionando. Eu já ouvi falar até de pessoas que gostariam de se alistar no exército de lá para lutar aquela guerra. Deus tenha misericórdia de nós. E eu estou falando novamente de nós cristãos. Eu estou falando para você que é meu ouvinte, que precisa aprender sobre este assunto, mas se você é cristão, eu queria agora compartilhar com você de algumas explicações bíblicas, breves, rápidas. Eu já me estendi no tempo, mas eu preciso fazer agora algumas considerações. Primeiro, Israel, ou judeus, árabes e palestinos islâmicos, todos eles são filhos de Abraão e, por isso, devem ser honrados e abençoados. Gênesis, capítulo 12. Segunda coisa, o cristianismo não é e não pode ser atrelado ao judaísmo. Vou dizer de novo. O cristianismo não é e não pode ser atrelado ao judaísmo. O Antigo Testamento, que é a palavra de Deus,
está explicado no Novo Testamento. Aquilo que é respaldado, que é confirmado, que é explicado no Novo Testamento, permanece. Mas aquilo que o Novo Testamento revogou ou que não confirmou, perdeu a validade. Nós precisamos ler a Bíblia e seus textos de forma mais ampla e completa. Terceiro lugar, Deus não tem um contrato de exclusividade com uma nação, ou com um reino, ou com um povo, ou com uma família, ou com uma religião. Deus não tem este contrato. O Deus que chamou Abraão deixou bem claro para ele que ele seria perdoado e salvo pela fé, e todos aqueles dos outros povos ou de sua família que crescem semelhante a ele também seriam salvos e perdoados. Gênesis capítulo 12, versículo 3. E Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 a 12. Vou repetir. Gênesis 12, versículo 3. E Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 a 12. Em quarto lugar, precisamos orar pelos israelenses, por suas famílias, que ficaram presas num abrigo subterrâneo, ouvindo as sirenes tocarem, com medo de bombas que eram e que estão sendo lançadas sobre suas casas. Isso está escrito no Salmo 122. Em quinto lugar, precisamos orar pelos palestinos e suas famílias que não ouviram aquelas sirenes. Simplesmente tiveram suas casas destruídas, suas escolas, seus hospitais. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Não existe guerra santa, não existe guerra religiosa em que Cristo esteja envolvido, porque o próprio Cristo é apresentado e se apresenta como o príncipe da paz. Isaías, capítulo 9, versículo 6, e João, capítulo 14, versículo 27. As guerras só acontecem por causa da intolerância propagada por corações duros. Em sexto lugar, não existe guerra santa ou guerra religiosa que possa ser atribuída a Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque ele mesmo é apresentado inúmeras vezes, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como o príncipe da paz. Isaías, capítulo 9, versículo 6, e João, capítulo 14, versículo 27. As guerras sétimo, as guerras só acontecem, só permanecem e só se prorrogam por causa do coração fértil daqueles que são intolerantes e intransigentes. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Diante de tudo isso que foi dito, eu quero dizer que eu e você não caiamos na armadilha. Estudemos as Escrituras e peçamos a Deus que apazigue o nosso coração e o coração deles que estão lá em Jerusalém, lá em todo o estado de Israel e lá na Palestina, para que no meio deles haja paz. Certamente, durante este período aqui, de mais ou menos 50 minutos ou 1 hora, eu não falei tudo o que tinha para falar. Há muito mais coisas para tratarmos. Se você ficou com alguma dúvida ou quer dar alguma contribuição, entre em contato. Veja aí o número do WhatsApp,
veja aí o endereço do Instagram, se inscreva aqui no canal, entre em contato comigo. Eu lhe prometo que farei de tudo para ouvir as suas demandas e responder às questões que você me enviar. Se esse estudo for esclarecedor para você, que já é evangélico, que já é protestante, que já é cristão, católico, graças a Deus. E você que ainda não sabia da história, se esse vídeo for esclarecedor para você, se inscreva aqui no canal, deixa aí o seu like, né? Repasse essa exposição, essa mensagem, essa reflexão para outras pessoas. Se Deus nos permitir, no sábado que vem, novamente, nós estaremos aqui postando mais um vídeo de temas bíblicos e atuais. Que Deus te abençoe, te dê uma boa semana e que haja paz na nossa casa e lá entre palestinos e israelenses, em nome de Jesus.